Olá, começando ao vivo pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham em todo o Brasil através da internet, o nosso site é tvcapitalgoiania.com, mais uma edição de final de semana do Jornal Argumento. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o ex-secretário de Saúde, fundador do PSDB e médico Antônio Faleiros. Doutor Antônio Faleiros, muito obrigado por atender ao nosso convite e mais uma vez seja muito bem-vindo. Ok, e com prazer também, a gente anuncia o retorno de Marcelo Heleno, depois de um período acamado, em função de um acidente, volta firme e forte. Obrigado pela presença, Marcelo. Estamos aqui depois desse breve lapso aí de 2 meses, exatos 2 meses, prontos para os novos embates. E desde já agradecendo as muitas manifestações nesse período, pelo restabelecimento, pela vida acima de tudo. Eu considero que essa semana eu completei o 2º mês da minha segunda vida. E isso é o que vale. Se bem que todos os dias, quando abrimos os olhos, temos uma vida nova. Mas vamos lá, doutor Faleiros, nesse primeiro momento, quando a gente está vivendo na sociedade, surgimento de partidos, inclusive recentemente agora, alguns foram barrados e outros não. O PSDB, ele é uma parte do PMDB, tanto é que tantos nomes, saíram do PMDB e surgiu o PSDB. Quando o partido foi criado, qual era a filosofia e o porquê? Para que as pessoas entendam isso, porque muitas pessoas ainda lembram de pessoas que hoje estão no PSDB, mas já fizeram parte do PMDB. O PSDB surgiu, quando o senhor fundou, o objetivo do partido qual era? Olha, eu posso dizer que você não tem mais do que 4, 5 movimentos de pensamentos políticos no mundo. Um deles é a social-democracia. Então, quando o PSDB foi criado, foi justamente por um grupo de pensadores que defendiam a social-democracia, inclusive o próprio nome do partido, o Partido da Social-Democracia Brasileira. Hoje no Brasil, infelizmente, essa gama de partidos políticos, na realidade, a maioria dos partidos, eles existem apenas para poder abrigar pessoas para disputarem candidaturas. Não tem filosofia política, não tem um pensamento político, não defende uma bandeira, bem clara da sociedade. Eu acredito que o PSDB, com todas as dificuldades que ainda tem, ele pelo menos continua na sua filosofia, defendendo a social-democracia, apesar que no dia a dia, nas disputas municipais, nas disputas estaduais, às vezes você perde até também esse lastro das suas origens, e às vezes a disputa fica muito no dia a dia, no rame-rame, vamos dizer assim, naquela disputa eleitoral. Mas nós temos que resgatar isso. Na realidade, é preciso um país democrático, para consolidar sua democracia, tem que ter forças políticas bem distintas e com propósitos bem claros, de defender aquilo pelo qual o partido foi criado. E no caso do PSDB, é muito claro isso, é a defesa da social-democracia. A postura do PSDB é uma postura um tanto quanto elitizada. Aí a gente sempre fala que o PSDB ainda não aprendeu a ser oposição e o PT ainda não aprendeu a ser situação. O que falta? Porque o tempo passa, inclusive o próprio Fernando Henrique Cardoso, ele sempre fala isso, que o partido ele tem que se rever, ele tem que mudar a sua postura. Como é que o senhor vê essas avaliações assim, de que é um partido um tanto quanto elitizado? Olha, foi basicamente pela origem do partido.
É claro que a gente não deve confundir o partido com as pessoas que compõem o partido. Então, quando o PSDB foi formado, quando ele foi formado por um grupo de pensadores, né, e esse grupo de pensadores, de fato, eram mais ligados a São Paulo. Então, foi por parte até da própria oposição, especialmente do PT, que tentaram colocar essa pecha no PSDB. Mas eu não acredito que hoje, hegemonicamente, o partido esteja na mão desses grupos que originaram o PSDB. Por isso eu posso lhe afiançar que isso é vamos dizer assim, um estigma que colocaram no partido, mas que hoje não é uma realidade. Hoje o partido é um partido que defende historicamente as bandeiras, como eu disse, da social-democracia, e o exemplo melhor que nós podemos dizer foi justamente dos dois governos, do Fernando Henrique Cardoso e do terceiro governo do Marconi Perillo. Todas essas propostas sociais do próprio governo Lula foram iniciados no governo Fernando Henrique, né? Inclusive o Bolsa Cidadão, que é uma das grandes propostas hoje do Bolsa Família, foi originário, né? O Bolsa Família foi copiado do Renda Cidadã do governador Marconi Perillo. Então, são várias ações sociais que o partido defendeu e implementou e que reveste e reverte, né, em benefício da população. Então, eu não posso aceitar mais. No início, tudo bem, mas hoje a gente não tem nenhum motivo para dizer que o PSDB é um partido elitista. Até porque as grandes propostas políticas que levaram a população brasileira à inclusão social foram do PSDB. O exemplo primeiro e clássico é do Plano Real. O Plano Real foi o maior plano de inclusão social que nós tivemos no Brasil. Nós temos o processo, já falando em termos de governo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, não teve nenhuma ação de nenhum outro governo que fez com que tivesse tanta regulamentação por parte do Estado para poder fazer com que os governantes tivessem responsabilidades concretas para poder não fazer nenhum tipo de ação que pudesse vir a extrapolar os gastos públicos. O senhor tem razão quando fala que muita coisa é resolvida no rame-rame, no dia a dia, tudo, e o PSDB foi escolhido para ser o adversário do PT nos últimos anos, ao ponto de se negar os avanços que todo governo tem. Os governos petistas têm, os do PSDB têm, os governos de Uíris aqui tem, os do Marconi tem, e o lugar comum, pelo menos que o marketing petista tem hoje, é que a população não tem saudade dos governos de Fernando Henrique, que esses eram governos conservadores que não se preocupavam com o povo, na linha do elitismo que o André tocou. O que é uma bobagem também, no fim, eu já cansei de falar, o PT nasceu também da social-democracia em um momento histórico diferente. Agora, há espaço para sair desse rame-rame e fazer uma discussão mais aprofundada, inclusive ideológica, na política brasileira, Faleiros? Que existe, é claro, o espaço está aberto. A gente carece, né, de pessoas intelectualizadas para discutir política, né? O dia a dia, como você repetiu aí, o dia a dia você às vezes acaba entrando no processo eleitoral, e o processo eleitoral a disputa pelo voto, e você às vezes não tem tempo ou não tem parceiros, né, para poder discutir, né, os grandes temas da nossa sociedade, né, discutir o verdadeiro papel do Estado, né, e isso é extremamente importante. Como é que você faz isso? O que você faz isso é procurando ver se essas pessoas que são intelectualizadas, que sabem discernir o que é o Estado, qual que é o papel do Estado em relação à sociedade, essas pessoas têm que vir para o debate político, têm que dar a sua contribuição, têm que participar, seja como candidato ou seja como pessoas que às vezes não disputam voto, mas que estão dentro do partido fazendo um trabalho de formação de pessoas, né? Eu acho que eu procurei, quando fui presidente do partido, e até me decepcionei várias vezes com isso, de incluir a juventude, né? De fazer com que a juventude começasse a participar, a discutir, a fazer debates em cima de discussões sobre o papel dos partidos políticos, o papel da social-democracia, não é? Mas, infelizmente, nós não tivemos muito êxito, porque as pessoas, muitas delas, ficam distantes, equidistantes da política, não querem participar, não querem se comprometer. Isso é ruim para a democracia.
Isso é Mas muito ruim para a democracia. os exemplos que vêm, ele não faz com que o cidadão se afaste cada vez mais, porque nós temos casos, por exemplo, o senhor está acompanhando o caso Mensalão, agora recentemente alguns deputados que renunciaram para não perder o mandato, manobra política, partidos políticos financiando ações contra o cidadão, depredando essas coisas. Isso aí não afasta o eleitor desse processo, até mesmo porque nós não temos um debate positivo, fica sempre transferindo responsabilidade. Herdei herança maldita, estou tentando resolver, o político que estava antes de mim era isso, era aquilo, ou seja, não existe um debate positivo para chamar a sociedade. Isso não afasta? Então, na realidade é o que nós estamos, né, falando aqui sobre o dia a dia, né? Que no dia a dia o que você vê? Você vê a imprensa noticiar, não é? Os desmandos que existem na política, mas ninguém trava um debate assim mais profundo para a sociedade ver a importância que tem a atividade política, né? Então nós sabemos muito bem, e a juventude precisa de saber disso, né? Que os regimes discricionários, os regimes de exceção, eles trazem um malefício enorme para a sociedade, porque impede a sociedade justamente de progredir intelectualmente, de discutir na democracia todas as nuances e toda a liberdade que você tem de falar o que você quer, não é? Então, eu acho que é preciso você mostrar para a sociedade que não existe sistema político melhor do que o democrático, né? A democracia, pior que seja, é o melhor, né? Tem seus defeitos, Agora, os defeitos já começam por aí. Eu acho que a classe política, ela está muito temerosa de fazer ações mais radicais. Ela está indo até, de certa forma, a reboque da sociedade. E isso não é ruim, não, isso é bom, né? Teve várias proposituras da sociedade de emenda popular que vingou e deu certo, né? O exemplo é o ficha limpa, não é? Então, eu acho que a sociedade organizada, ela tem que cada vez mais participar, mas não só participando de fazer projeto de lei para poder aprovar no Congresso, mas participando da atividade política. Participar da atividade política não precisa disputar a eleição, não é? Disputar a eleição, às vezes, tem políticos extremamente competentes que não se dão, não tem trejeito, vamos dizer assim, para poder ir para uma atividade e pedir voto, mas ele pode dar a sua contribuição, formando a sociedade, discutindo, propiciando, e eu acho que a imprensa precisava de dar mais espaço para isso, mais espaço para debate. Hoje você não tem uns debates assim, ao vivo, ou mesmo gravado, mas você não tem debates assim sobre atividade política. E isso é ruim porque passa essa imagem que você mesmo acabou de falar. Os desmandos é o que aparece, né? Mas muita coisa boa também acontece e não é noticiado, né? Agora, independente disso, é importante a gente salientar o seguinte, olha, vamos mostrar assim com muita clareza para a sociedade. Você, por exemplo, um funcionário público presta um concurso, é medido apenas o conhecimento daquela pessoa. Ela entra no serviço público, se ela não cometer deslize nenhum, ela vai aposentar no serviço público, não é? Um juiz de direito, um promotor de justiça, né? Qualquer desses cidadãos, eles prestam um concurso e ficam até a aposentadoria no serviço público. Já o político, não. O político, o povo, ele não tem concurso para fazer. O político não faz concurso. O concurso dele é a disputa do voto. Então, quer dizer, as pessoas precisam entender que eles são responsáveis pela eleição do político. De 4 em 4 anos, o político vai pedir voto. Então, por que não você começar lá da Câmara de Vereadores? Uma cidade pequena, por exemplo, do interior, quem é que não conhece quem? Todo mundo conhece o pai, a mãe, o filho, o irmão, o parente. Então, todo mundo sabe se aquele vereador é bom, se aquele candidato é bom, se ele não é. Então, os vereadores, a meu ver, são os que mais são fáceis da população discernir se ele é bom ou ruim. Mas então, aí o discernimento é equivocado, porque a população ela faz essa medição através do clientelismo, através do... Esse é o problema. Esse é um dos problemas. O vereador ele acaba virando um despachante da sociedade e quando ele diz não, aí ele já passa a ser mal visto, né? Então, assim, o exemplo errado já vem de baixo. A gente deveria ter um parlamento municipal não tão clientelista e não fosse também tão agir como um despachante do cidadão?
Esse é um dos problemas, André. A população não pode dizer que ela não seja corresponsável pela eleição de maus políticos. Então, o que a gente apela para a sociedade é isso. Não troque o seu voto. O voto é a maior arma que o cidadão tem para poder escolher bem um político. Procura analisar a história de cada um. Existem ótimos políticos, existem ruins também, mas vamos escolher os melhores. Então, esse argumento, por exemplo, da população também fazer esse jogo, né? Às vezes trocando voto através de benefícios, de facilidades, não façam isso. Procure escolher aquele que já está talhado, já está conhecido, já demonstrou pela história da sua vida pública que tem alguma coisa a oferecer para a sociedade. Mas os partidos também não deixam de cumprir a sua parte no momento que não exige um comportamento correto, sem deixar nenhum tipo de dúvida também dos seus militantes, Faleiros? É verdade também. Só que o partido tem poucas armas para isso, né? Já está começando a melhorar. Antigamente o sujeito elegia por um partido e automaticamente chegava lá por questões até de proximidade com o poder, as pessoas mudavam para um partido que fosse mais próximo do governo. Então já existe legislação hoje que impede, mas ainda é falho, porque na realidade você tem muitos candidatos que se elegem e esquecem que devem ao partido o seu mandato e fazem como se o mandato fosse dele, né? Então atuam independente de partido. Tem pessoas, por exemplo, que participam às vezes de segmentos da sociedade, segmento da agricultura, segmento da pecuária, segmento religioso, né? Segmento de trabalhadores rurais, enfim. Tem pessoas que não defendem o ideário do partido, defendem aquele segmento que o ajudou a eleger, mas esquece que quem mais o elegeu foi o partido. Por quê? Porque você tem o voto proporcional. Então você não está disputando uma eleição direta. Ninguém aqui em Goiás até hoje, com raríssima exceção que já houve, e eu acho que uma ou duas, se elegeu atingindo o quociente necessário, o quantitativo necessário de votos. Todos se elegeram com votos da legenda, com votos do partido, né? Então é preciso que a pessoa comece a respeitar o partido. E isso tudo só conseguiremos chegar num nível melhor quando nós tivermos uma formação política, né? Primeiro a formação da sociedade, primeiro a educação do eleitor e depois a formação dos políticos. Os políticos têm que entender o que é, não é, um parlamento, o que é um poder, o que é uma defesa do socialismo, da social-democracia, né? O que é um partido neoliberal. Tem que tomar consciência. E muitos, às vezes, estão no partido que defendem bandeiras que não tem nada a ver com aquilo que ele faz na prática. É claro que cabe, sim, todo o processo de defesa por parte dos militantes, mas eu sempre costumo dizer que o julgamento político ele é sempre mais sério do que o jurídico, o aspecto jurídico da coisa. Então, nós temos exemplos no plano nacional. O deputado Natan Donadan só foi expulso do PMDB depois que ele foi condenado pelo Supremo, não cabia mais recurso, que ele ia para a cadeia. Até então, o PMDB parece que não se incomodava de ter um sujeito condenado dentro dos seus quadros. O PT, quando estourou o mensalão, se dispôs a fazer uma investigação do caso e punir quem é que fosse. Puniu o Delúbio mal e porcamente, depois chamou de volta, não fez nada. E o seu partido, o PSDB, agora com o Eduardo Azeredo também, o PSDB não fez nenhum tipo de compromisso em julgar, mas também não se preocupou em verificar a situação Não fez manifesto. Mas também não se preocupou em verificar a questão ética da coisa. Está errado. Você veja bem, hoje tem uma notinha, nem me lembro de qual jornal mais, mas dizendo justamente a posição da primeira-dama Ruth Cardoso, quando era viva, que ela disse isso, que o partido tinha que tomar uma posição, lá na época onde houve o início, né, do processo. Então está errado, o partido tem que tomar uma posição, sim. É claro que nós não podemos pré-julgar, não é? É evidente que você tem uma série, e aí você tem razão, que politicamente você passa por cima de uma série de normas, né? Você não precisa o ato político não precisa de você confirmar que o sujeito prestou o delito ou não. Pelo simples fato que você está, vamos dizer assim, diminuindo ou piorando a imagem do partido, você pode tomar uma decisão. Então, se não tomaram, está errado. Eu acho que devia ter se tomado, sim.
Doutor Faleiros, eu sempre falo isso, muitas pessoas, elas defendem o fim da classe política. E eu falo que não, que são os políticos que mudam a política. Mas a gente tem alguns paradoxos, por exemplo, nós lutamos para ter o direito de votar. Completou 30 anos agora o Diretas Já. Hoje, a pauta da reforma política, o primeiro ponto é o voto facultativo. E eu me lembro que tão logo surgiu o Diretas Já, as pessoas iam para as ruas, no caso de Iris Rezende, Marconi Perillo e tantos outros, a gente via a sociedade próxima, até mesmo com uma paixão, né? O caso do prefeito, do governador Iris Rezende que voltou, Marconi Perillo, naquela situação onde ele conseguiu vencer o próprio PMDB, essas coisas. Aí eu pergunto para o senhor, lutamos para ter o direito de votar, nos apaixonamos pela política, hoje não queremos mais votar, hoje queremos o voto facultativo. O cidadão não soube valorizar o direito de votar ou o político não soube dar a capacidade de entender que o cidadão ele poderia ter sido mais bem tratado, vamos olhar assim nesse aspecto, né? Porque hoje ninguém quer votar. Quando se fala em reforma política, a primeira coisa que a gente tem é voto facultativo. E voltando no tempo, o senhor se lembra, bandeiras de Lula, Marconi, as pessoas iam para as ruas. Hoje nós já achamos o período eleitoral é um feriado, porque as pessoas querem se divertir. Olha, quem errou nesse processo? Olha, eu não vou dizer que quem errou, porque seria muita presunção minha julgar. Mas eu te digo uma coisa. Primeiro, quem fala ou quem quer o fim da classe política só podem ser fascistas. Porque, na realidade, aquilo que nós dissemos, por pior que seja a democracia, é o melhor sistema que nós temos, porque todo mundo tem o direito de participar. Agora, eu digo para aqueles que não querem votar, que com o voto ou sem o voto dessas pessoas vão ser eleitos deputados, vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, presidente da República. Então, eu acho que é um ato cívico, não de obrigação, mas de direito do cidadão. Mesmo se nós acabarmos com o voto obrigatório, nós temos que conclamar todos a votar. Isso é um direito do cidadão. Você, olha, com o seu voto, você muda o presidente da República. Então, quer dizer, nós erramos muitas vezes? Erramos. Por exemplo, o primeiro presidente eleito depois da democracia, né, o Congresso teve que fazer um equívoco que foi a eleição do Collor de Mello. Depois disso aí, outros vieram, outros foram substituídos, mas foram votados e foi com o voto de cada um das pessoas. Não foi como na época da ditadura nomeado, né? Se era bom ou se era ruim, o povo não foi consultado. Agora, você citou o problema das diretas já. As diretas já, a meu ver, foi um movimento que eu jamais imaginava que pudesse existir tão espontâneo como foi. Então, quer dizer, a população vestiu aquela causa. A população ganhou as ruas e não tinha ninguém promovendo, arrumando ônibus para transportar. O povo ia aos borbotões para as praças defender as diretas já. Porque o povo queria votar. Eu posso até dizer, eu fui testemunha de dois atos aqui muito importantes. Um foi quando o Teotônio Vilela, o senador Teotônio Vilela, estava iniciando essa cruzada pedindo eleições diretas, ainda incipiente no que viria a se transformar num movimento direta já. Ele esteve fazendo uma manifestação, um ato político no ginásio da então Universidade Católica de Goiás. Eu presenciei esse ato e depois teve o comício de 84 na Praça Cívica, pouco antes da votação da emenda Dante Oliveira, e tinha esse aspecto, que era uma multidão na Praça Cívica com o policiamento que ficava só observando, porque não tinha o tumulto e tudo mais. E nós vivemos um momento hoje que o mundo está voltando às ruas. Você vê a Venezuela hoje o país dividido praticamente ao mesmo, com gente indo para a rua manifestando contra e a favor do governo. Os países no Oriente Médio, agora na Ucrânia e tudo mais. E o Brasil vivendo também de uma forma meio deturpada. Como é que o senhor está vendo essa volta do Brasil às ruas? Então, o ano passado, em junho do ano passado, nós presenciamos um outro movimento espontâneo. Depois de muito tempo que não existia,
que não presenciávamos, a população voltou às ruas. E foram as famílias que foram para as ruas. É importante salientar isso. Quer dizer, foram pais de famílias, foram mães, foram filhos, foram irmãos, foram toda a sociedade para reivindicar. Mas depois o que aconteceu? Esse processo ficou maculado porque alguns mal intencionados, né, de cara tampada, começaram a fazer e a usar os movimentos para poder depredar. Tanto é que hoje você já não tem mais muita expressividade nessas manifestações. Hoje, por exemplo, nós presenciamos lá em São Paulo uma mobilização contra a Copa do Mundo aqui no Brasil, agora esse ano, e foram muito poucas pessoas que foram para a rua e uma grande parcela das pessoas que foram começaram depredação. Quer dizer, isso não soma para a sociedade. Isso, a meu ver, denigre justamente o próprio movimento reivindicatório. Mas aí, doutor, não há um equívoco, porque as televisões, nós sabemos que o noticiário é o seguinte: o protesto começou de forma pacífica e ordeira, não mostra. Logo depois aconteceram atos de vandalismo. Aí eles ficam repetindo, e foi divulgada uma pesquisa recentemente, onde 1 em cada 2 cidadãos tem medo de morrer. Ele tem, assim, uma vida normal, não tem nenhuma doença, mas, assim, diante da situação que se expõe a pessoa, ela acaba criando esse medo. Essa forma, talvez, da mídia explorar isso, pode ser até uma forma orquestrada de impor o medo à sociedade para não ir às ruas, porque nós tivemos o primeiro movimento, foram mais de 2 milhões de pessoas, mostrou-se ali 30 segundos, aí depois ficou quase 15 minutos mostrando atos de vandalismo. Isso não tira do cidadão aquela vontade ou aquela coisa de querer ir para as ruas, porque ele pode se sentir ali como a próxima vítima, essas coisas. Não há uma ação orquestrada para tirar o povo da rua? Não, eu acho que há uma ação orquestrada por parte dessas pessoas que vão de cara pintada, que vão de cara tampada. Porque nós não podemos agora dizer que a culpa é da mídia, muito pelo contrário, a mídia está aí para poder divulgar todas as ações. Infelizmente, você é um representante da mídia, vocês dois, e sabem, não é, que o que dá, não é, mais ibope, vamos dizer assim, na imprensa, o que dá mais audiência é justamente o inusitado, né? Então, quer dizer, vamos supor, lá na Venezuela, que você citou, quer dizer, o inusitado foi a morte da Miss Venezuela, que foi assassinada em plena passeata. Isso é o que mais chama atenção. Então, eu acho que a mídia está ali para poder fazer. Agora, o que provocou, né, todo esse descrédito, né, das manifestações foram justamente os que tampavam a cara e iam com o propósito não pacífico, o propósito de fazer quebradeira, de demonstrar pela força a sua insatisfação. E isso não é bom para a sociedade. Agora, eu gostaria de aprofundar mais esse raciocínio que você levantou, porque na realidade assim, nós tivemos a Primavera Árabe, né, que foi um movimento contra os regimes ditatoriais, né? Inclusive é uma avaliação incorreta do uso das redes sociais. Num país onde não tem nenhum tipo de liberdade, isso aí é uma bandeira, realmente. Aí querer transformar isso, transportar isso para o Brasil e dizer que aqui vai funcionar do mesmo jeito é uma infantilidade. Agora, você imagina bem, mesmo sem acesso, né, totalmente de liberdade que eles tinham, às redes sociais, sem ter liberdade de imprensa, né, conseguiram derrubar ditaduras já históricas, né? Então, foi um movimento igual nós tivemos aqui, espontâneo e por uma causa legítima e justa, não é? Agora, nós estamos tendo movimentos também em plena democracia, não é? Será se a população está cansada, está querendo alguma coisa nova, uma maneira nova de espaço para se expressar, não é? Porque na democracia você tem toda a liberdade possível, só que tem o seguinte, nem todos, né, chegam a ter o privilégio, né, de participar de ações decisivas. Vamos dar um exemplo claro, né? Poucos, né, conseguem ter possibilidade de ser candidato a presidente da República, poucos conseguem a ser candidato a governador, não é? Então, mas você pode muito bem
participar desde a base de formação política, na sua cidade do interior, na sua Câmara Municipal, você tem condições de participar, mesmo sem saber que você tem condições de governar um estado, de governar o próprio município, mas você participar ativamente do processo político, né? O processo político ele é extremamente interessante e ele precisa de ser cada vez mais aberto. Os partidos políticos têm que abrir os seus partidos para filiações das pessoas, para fazer curso de formação política, não é? A juventude precisa participar mais, os segmentos organizados precisam participar, como, por exemplo, as mulheres, não é? As minorias, né? Tem que ter espaço para as minorias, porque senão as minorias serão esmagadas, né? E a democracia, você tem que valorizar as minorias justamente para poder eles terem voz e voto. Mas aí, secretário, como é que o senhor vê uma situação? Porque começou esse processo de violência no Brasil através desses protestos. De lá vieram os rolezinhos, essas coisas. Aí o governo não atende o clamor do cidadão e chama essas pessoas que promovem a violência para sentar à mesa e discutir, né, organizar. Ou seja, não é um carimbaço nessa forma violenta de agir, porque dos 5 pontos que o governo se propôs em forma de responder aquelas demandas, né, que era a questão da reforma política, não saiu. A questão do pré-sal não saiu. Os mais médicos, a gente está vendo aí o que está acontecendo. Então, ou seja, dos 5 pontos propostos, nenhum deles foi resolvido. Agora o governo chama essas pessoas que praticam essas arruaças para sentar à mesa e estabelecer um pacto de paz. É acertada essa postura? Não, e com detalhe, essas pessoas, os líderes dos movimentos que participaram dos encontros com liderança do governo, saíram dizendo, esse povo aí não entendeu nada do que nós estamos falando ainda, porque o discurso político, da classe política, está totalmente dissociado do sentimento das ruas e, em determinado momento, as manifestações de junho, como o Faleiro disse, que trazia mães de família, pais de família, conduziam o pensamento cidadão comum. Sim. Olha, eu acho que na família, né, você tem que ter, você não pode, nem deve, né, recriminar as crianças, né, que estão em formação, você tem que ser muito aberto para poder educar bem os seus filhos, os seus netos, né, mas você tem que ter autoridade, né? Eu acho que a autoridade é que está faltando, porque na realidade você ter um movimento espontâneo, popular, como os que nós citamos aqui, é a coisa mais democrática e nós todos temos que defender. Agora, cá para nós, essa depredação, essa quebradeira, isso aí tem lei para poder punir. Bota os caras para poder cumprir a lei, bota a gente para poder fazer a lei e a ordem pública ser estabelecida. Isso aí não pode ser transigente, não pode transigir, o governo tem que ser duro nisso aí. O governo tem que ser democrático, mas duro, com autoridade para poder coibir. E essa lei que a presidente Dilma está querendo criar, é a lei do terrorismo, proibindo aí as manifestações e colocando isso como ato de terror. Não vai criar mais medo? Eu tenho minhas dúvidas com respeito a isso, porque na realidade é o seguinte, olha, você citou os 5 pontos aí que foi levantado naquelas manifestações. Eu vou me ater apenas à questão da saúde, que é o que estou mais próximo. Eu não sou sociólogo para poder analisar toda essa mobilização, mas eu posso dizer para você na área de saúde. Por exemplo, a meu ver, foi um desserviço. E eu alertei isso enquanto secretário várias vezes. Quer dizer, mais médicos, se você perguntar para qualquer comunidade, seja um bairro aqui de Goiânia, seja uma cidade do interior, se você quer mais médico, ninguém vai falar que não quer. Todo mundo quer. Sim. Porque o médico é uma pessoa que dá segurança, né? Dá segurança à população. Então, quer dizer, foi uma jogada política desse mais médicos, mas em compensação depois fizeram um grande desserviço ao valorizar e ao trazer para cá cerca de 6 mil médicos de Cuba que pagam, o governo brasileiro paga 10 mil reais para cada um deles e eles ficam apenas com R$1.000. 9 mil reais vai para o governo de Cuba, uma ditadura. Então, isso não está correto. O governo brasileiro está fazendo um desserviço para a democracia ao valorizar dessa maneira e vários juristas acham, entendem que isso é uma maneira de escravidão. Então, quer dizer, a meu ver,
o mais médicos, nós precisamos mais médicos, nós precisamos de mais enfermeiros também, nós mais precisamos professores, de mais profissionais policiais, de saúde, mais tudo. Agora, na saúde, o que nós precisamos especialmente, e aí é que o equívoco do governo federal, equívoco não, é que o propósito do governo federal em trazer o mais médico é para esconder o pouco que o governo federal aplica na saúde. Enquanto o Estado aplica 12% do seu orçamento da saúde, enquanto municípios aplica 15%, obrigatório, o mínimo obrigatório, o governo federal aplica 4%, 5%. Isso não está correto. Esse é o ponto. Aqueles outros aspectos nós já conversamos, né, que não foram tratados, que é a estrutura para os estados, para os municípios principalmente, nos postos de saúde, os cursos de medicina em regiões mais afastadas dos grandes centros para tentar fixar o profissional de saúde, isso não engatinhou ainda. Né? Pois é, mas olha bem, isso aí é outro problema que eu sou contra, você impor certo tipo de coisa para o interior. O que nós temos que fazer é, do centro, você indo paulatinamente, levando a descentralização das práticas médicas. Eu, por exemplo, defendo isso. Se você instala uma faculdade de medicina em Porangatu, por exemplo, você vai ter que necessariamente criar um hospital para dar formação a esse pessoal. Você melhorou a qualidade da região. Bom, só que tem o seguinte, vamos supor, se eu criar um hospital lá em Campos Belos, né, ou mesmo em Porangatu, você não tem ainda uma estrutura que não é só o hospital. Você não tem uma estrutura de profissionais, você não tem uma estrutura física e de profissionais que são suficientes para bem formar o médico. Olha, que você formar um médico, você tem que ter mestres, você tem que ter pessoas capacitadas para poder não passar orientação errada. O que a gente mais vê na prática médica do dia a dia, às vezes são justamente estudantes que, ao invés de se formarem nas faculdades, acabam pegando hospitais particulares com pessoas já viciadas na prática e, às vezes, levando para a sua formação práticas não muito usuais na prática médica. Então, eu acredito que você tem que descentralizar. Esse é um projeto que eu sempre fiz. Você lembra, há 25 anos atrás, no governo Henrique Santillo, nós criamos os hospitais regionais justamente para isso, para esses hospitais serem aumentada a sua potencialidade, a sua capacidade, serem modernizados e levar descentralização tecnológica. Esses hospitais, equivocadamente, foi uma política equivocada, foram municipalizados e acabaram os hospitais. Agora, nós estamos querendo criar uma outra situação, que são os ambulatórios médicos de especialidades, mas aí nós estamos dando como pré-requisito a criação dos consórcios intermunicipais. Para quê? Para os municípios todos serem corresponsáveis pelo funcionamento do AME, para não deixar acontecer o que aconteceu com os ambulatórios médicos de especialidade. Aí sim, você vai levando para o interior a descentralização do processo médico. Não adianta muito você, artificialmente, você criar estrutura de saúde em município sem, ao mesmo tempo, levar estrutura para os profissionais ali sediarem. Por que o Mais Médico está tendo esse tipo de problema? Justamente porque vai o médico, não tem enfermeira, não tem atendente, não tem outros profissionais e não tem a estrutura física boa para poder eles terem condições de exercer a boa Eu profissão. acho que um dos grandes avanços que nós tivemos no governo Fernando Henrique talvez tenha sido na área de saúde. Na minha opinião, José Serra foi um dos melhores ministros de saúde que nós já tivemos aqui no Brasil. Inclusive, implementou políticas públicas, essas coisas. E aí, a gente tem aquela questão, por que só a política de arrecadação fiscal e assistencialismo, ela foi criada como política de Estado, ou seja, o PT mantém até hoje? Por que aquele projeto que foi desenvolvido por José Serra, que houve uma valorização dos profissionais, hospitais, uma série de coisas, aquilo lá parou e o PSDB ele não consegue passar isso? Para mim, eu acho que, além dessa questão do responsabilidade fiscal, essa questão dos projetos sociais e até mesmo essa política de arrecadação, eu acho que houve um grande avanço quando o Serra era ministro
Por que o PSDB não defende isso, esquece isso? Eu concordo com você que o Serra foi um grande ministro da Saúde. Agora, o melhor ministro da Saúde, a meu ver, apesar do pouco tempo, foi Henrique Santilo. E vou falar por quê. Porque o Henrique Santilo é que criou o PSF, o Programa de Saúde da Família. O Serra, ele teve o discernimento de, assim que assumiu, dar continuidade a esse programa. Isso. E hoje até muita gente acha que foi o Serra que criou o PSF, mas foi o Santilo. Então, quer dizer, o SUS, ele precisa cada vez mais de melhorar o atendimento das unidades básicas de saúde, porque a população precisa saber que nos hospitais vão as pessoas que já perderam a saúde. E apenas 15% da população, em média, precisa de hospitais. Então não é a criação de hospitais que resolve o problema de saúde pública. O problema de saúde pública resolve na unidade básica de saúde e no PSF. Só que, infelizmente, os municípios ficaram com essa responsabilidade e nem todos os municípios têm condições de dar uma cobertura de 100% do PSF. O dia que nós colocarmos 100% do PSF funcionando e funcionando bem, você pode ter certeza que você melhora muito, diminui muito a necessidade de internação hospitalar. Então, dizendo isso, eu digo para você o seguinte: o que nós precisamos de fazer é que tenha aprovação por parte do Congresso Nacional da proposta de emenda o Saúde Mais 10, a proposta popular, né, de lei, do projeto de lei, para poder fazer obrigatoriamente que o governo federal aplique 10% dos seus recursos na saúde. E eu te digo também o seguinte: eu não sou daqueles que acham que os 10% vão resolver, não. Precisa melhorar a estrutura de Estado. Quando eu digo Estado, não estou dizendo Estado de Goiás, é Estado federativo, é a federação. Tanto o governo federal, quanto os estados, quanto os municípios, estão extremamente burocratizados. Você botar mais dinheiro num processo burocrático desse, você às vezes vai deixar o dinheiro sair pelo ralo. Precisa modernizar a administração pública. Nós temos uma administração pública arcaica, carcomida, né? Você, igual eu sempre já citei, mas é bom repetir aqui, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, você gastava 540 dias em média para poder fazer uma compra. Onde é que tem cabimento um troço desse? Como é que um hospital pode prestar um bom serviço se você não tem condição de comprar? Então, tem que modernizar o Estado brasileiro para poder colocar recursos a mais na saúde. Algumas participações aqui. A primeira pergunta é por que o político se aposenta com 8 anos. Aí as pessoas assim sempre questionando a forma como o governo, né, muitas críticas sobre a forma política do Brasil. Mas tem aqui, boa noite, quero aqui agradecer em nome da região Noroeste ao Dr. Faleiros por nos ajudar com o governador no hospital de urgência, desde o início mostrando todo o projeto até chegar onde está. Me lembro que no dia o senhor falando que seu desejo era ter um especialista também de queimaduras. Muito obrigado, um abraço, bom programa. Por que é tão difícil? A gente, às vezes o cidadão ele não entende, né? Para ele acha que o governo ele tem dinheiro no bolso, ou seja, o senhor, quando era secretário, o senhor andava com dinheiro no bolso. Precisava de construir alguma coisa, o senhor tirava o dinheiro do bolso. Essas amarras que são criadas, por exemplo, o PT ele foi contra a lei de responsabilidade fiscal. E aí passou agora a defender. O próprio presidente Lula disse que é impossível governar o Brasil porque é tudo muito lento, muito demorado, muito isso, muito aquilo. E o cidadão ele não entende que, por exemplo, para comprar um medicamento, há necessidade de licitação, há necessidade de que, às vezes, a empresa que perdeu a licitação, ela entra com ação na justiça. O cidadão ele não tem essa visão de como funciona a administração. O senhor mesmo, quando o senhor herdou a Secretaria de Saúde, ela era uma extensão da Secretaria da Fazenda. Todo medicamento era comprado pela Secretaria da Fazenda. Aí o senhor teve que reverter esse quadro para que houvesse uma autonomia da Secretaria de Saúde. E o cidadão não entende isso. E o senhor peitou toda a estrutura e era muito mais fácil o senhor dizer que precisava comprar remédio para a Copa, que aí poderia sair mais fácil. É verdade. Esse é um drama do gestor, um drama mesmo, porque na realidade o Estado, e aí, por causa do Estado ser dessa maneira, aí vem os aproveitadores.
Então, veja bem, quando você tem uma licitação grande, né, aí há um interesse muito grande dos grupos econômicos e eles começam a se degladiar. Então, ao invés de abaixar o preço, entra na justiça. Aí o juiz dá uma liminar, impedindo a progressão daquela compra. Isto tudo amarra, de certa forma, o Estado, além da burocracia normal, de você ter que ter um grupo que faz um pedido e faz o termo de referência, que a gente chama. Outro analisa, depois passa internamente por várias outras etapas dentro da própria secretaria, depois tem que ter parecer de controle interno, depois tem que ir, conforme o valor, para PGE. Tudo isso aí são demoras que chegam na seguinte situação. Vou dar 2 exemplos só para você entender. Um aparelho de ressonância magnética faz uma média de 1.000 exames por mês. O aparelho de ressonância do Hospital Geral de Goiânia ficou quebrado, parado, 6 anos. Foram 72.000 goianos que deixaram de fazer exame no hospital. Por conta de quê? Da burocracia. Por conta da falta de conhecimento e do excessivo zelo que as pessoas têm que ter para não ser punidas depois por estar pulando qualquer tipo de esfera, qualquer tipo de instância legal. Eu até acho que um dos motivos pelos quais existe essa demora é que hoje o funcionário público, ele tem medo de tomar uma decisão e depois ser punido na frente. Você acha? Não, então, o senhor pode ter certeza. Então, veja bem, ele tem medo aí o que mesmo. acontece? Um fica mandando para o outro. Aí um manda para o outro dá uma opinião, aí o outro também fica na dúvida, pede a opinião do outro, e isso o processo vai demorando. Eu contei esse processo da ressonância, eu vou te contar um outro de um caminhão. Nós recebemos em 2008, o governo federal passou um recurso para comprar um caminhão para transportar a vacina. Em 2012, esse processo não havia terminado. 4 anos. Aí o que aconteceu? Perdemos dinheiro, teve que devolver o dinheiro para o Ministério da Saúde. Então, quer dizer, são esses absurdos que não dá para compatibilizar com a urgência e a emergência dos hospitais. Eu até acho que uma rodovia, né, igual a Norte-Sul, por exemplo. Norte-Sul tem 25 anos que nós estamos discutindo a Norte-Sul. Até hoje não acabou a Ferrovia Norte-Sul. Então, quer dizer, mas a Ferrovia Norte-Sul está emperrando o desenvolvimento do Brasil? Está. Mas não está, pelo menos, matando vidas. Né? Pode até ter matando algumas, porque a BR-153 está locupletada de carro, acaba tendo muito mais acidente, né? Com óbito, com fatalidades. Mas, de qualquer forma, não é igual a um hospital. Né? O sujeito hoje tem agora à noite, quantas pessoas hoje podem ter, às vezes, um infarto? Vai para o hospital, aí chega lá, não tem remédio, não tem nada que tem que fazer licitação para comprar. Não tem cabimento um troço desse. Eu entrevistei... Então, quer dizer, você precisa de ter a tempo e a hora. Então, o hospital, nós já definimos aqui no governo do Estado. Né? O hospital, nós vamos fazer a administração em parceria com a iniciativa privada para que ela possa ter a agilidade que ela tem muito maior do que a do Estado. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas eu tive testemunho de um médico que ele estava de plantão no Hugo, chegou um doente em caso quase terminal, e aí estava uma estagiária. Ele pediu para que buscasse adrenalina. Aí a moça teve que pedir a assinatura do chefe do plantão, a assinatura da enfermaria, a assinatura de não sei quem, a assinatura de não sei quem. Quando ela chegou, o paciente já tinha falecido. Aí ela ia levar de volta, aí o médico falou, não, deixa aqui, para o próximo, porque senão nós vamos perder mais vidas. Essa burocracia, né, que ela acaba sendo imposta, nós temos de um outro lado agora o governo federal, que está dia a dia criando autarquias, ou seja, agências, que ela tem a sua própria capacidade de gerir, de gastar, sem essa necessidade, sem essas tantas amarras. E ninguém fala sobre isso. Agora o senhor vem com essa questão das OSs, aí todo mundo fala que é uma forma de corrupção, é uma forma de prejudicar o funcionalismo, uma forma disso, mas ninguém fala sobre a questão da desburocratizar e dar saúde ou atendimento a tempo e a hora. Toda vez que você muda, quebra um paradigma, tem resistência. Né? Eu, com os 30 anos de vida pública que eu tenho, estou habituado com isso, eu nunca me importei com isso e enfrento qualquer debate.
Eu fui representar o governador um dia numa reunião que teve aqui em Goiânia da SBPC, não é? Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Progresso para a Ciência, né? Eu fui torpedeado com essa questão de OS. Eu não deixei de responder uma pergunta sequer, porque eu estava convicto do que eu estava defendendo. Só mesmo quem está numa Secretaria de Saúde, com aquela burocracia e tendo vidas, né, sendo às vezes ceifadas por questões burocráticas, não dá para você ficar titubeando. Você tem que tomar atitudes drásticas para poder resolver essas questões. Então, eu não me preocupo com essa quebra de paradigma. Hoje, por exemplo, a resistência já diminuiu bastante. Mas por que diminuiu? Vamos dar 2 exemplos, né? Primeiro, o Ministério Público. O Ministério Público tem as suas resistências, mas eles constataram, né? Eu tenho essa informação de vários promotores, eles constataram que diminuiu assustadoramente as reivindicações do Ministério Público na saúde. Então, quer dizer, a população que não tinha essa assistência antes das organizações sociais, elas iam aonde? Para a imprensa e para o Ministério Público. E a imprensa também me deu a mesma informação. Os grandes jornais pararam de noticiar porque pararam de ser acionados por populares que não têm mais argumento para poder reivindicar. Outra coisa que eu acho extremamente importante, olha aqui, o SUS dá cobertura para todo cidadão brasileiro. Então, todo mundo tem o direito. Só que a capacidade das unidades estatais é insuficiente. Então, você faz a contratação da iniciativa privada para atender 52% dos usuários do SUS são atendidos pela iniciativa privada através de convênio. E um convênio ridículo. O Ministério da Saúde paga uma tabela ridícula para a iniciativa privada, para os hospitais filantrópicos e para os hospitais privados. Tanto é que vocês veem aí, às vezes, as reclamações que a pessoa não atende, não atende, os hospitais particulares não gostam de atender a SUS. E não gostam mesmo não, porque o que recebem não dá para cobrir os custos. Então, agora, aí de repente surge aquele falso dilema. Não, os hospitais têm que ser só funcionário público. Ora, se 52% da população é atendida na iniciativa privada por funcionários contratados por CLT, por que existe a necessidade ou existe esse paradigma de que nos hospitais particulares só pode ser funcionário estatutário? Então, tanto o funcionário estatutário quanto o funcionário privado, eles só terão a nossa aprovação ou a aprovação do usuário se eles atenderem bem. Tanto faz o vínculo dele, não interessa o vínculo, interessa ele prestar um bom serviço à comunidade e à população. E o exemplo que nós temos mais marcante para dizer é que 98%, veja bem, André, 98% dos usuários do CRER aprovam o serviço realizado no CRER. E não tem um funcionário estatutário. Agora, onde nós temos funcionário estatutário, está bem? Está bem também. Nós temos, por exemplo, a aprovação de 90% do HDT, 90% do HGG. Então, não interessa para a gente esse paradigma de dizer esse falso dilema, né? De dizer, não, tem que ser funcionário público, tem que ser, ou não pode ser funcionário estatutário. Qualquer um, desde que tenha carinho com o paciente, desde que tenha competência, desde que atenda bem, com dignidade, você pode ter certeza que isso é o Só um minutinho, Marcelo. Eu entrevistei aqui o diretor do Hugo uma vez e ele me confidenciou uma coisa. Tinha um funcionário lá, concursado, tal, efetivo, ele abriu um processo disciplinar. O funcionário riu na cara dele e disse assim, você vai sair, eu vou ficar. Aconteceu. Então, assim, essa coisa e outro detalhe. Quando se faz matéria sobre o concurso público, todas as pessoas querem estabilidade, um bom salário e o senhor mesmo falou, uma boa aposentadoria. A prestação do serviço público fica relegada a segundo ou terceiro plano. Às vezes eu acho que em determinados setores, até mesmo para que você possa dar agilidade, porque o senhor foi secretário, o senhor sabe que demitir um funcionalismo público é uma coisa assim muito difícil, né? E aí acaba criando aquela dificuldade. Não estou dizendo que eu sou contra o funcionalismo público, não. Mas eu acho que quando há
a possibilidade de um ato errado, ele poder perder o emprego, ele tem um apego maior. Nós tínhamos até aqui em Goiânia aqueles médicos lá que fizeram um dedo de silicone para ficar batendo ponto um pelo outro. Então, essa garantia de que o gestor sai e o funcionário fica, ela não cria assim dentro da sociedade aquela coisa assim de que o funcionalismo ele só pensa no aposentadoria, final de mês, essas coisas assim? Olha, eu sou muito prático nisso aí. Ser humano é ser humano, né? Nós temos em todo lugar, em todos os lugares, nós temos bons. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? E para vocês que nos acompanham também pela todo o Brasil, né? Pela internet, tvcapitalgoiania.com, entrevistando aqui o ex-secretário de Saúde do Estado de Goiás, Antônio Faleiros, né? Que vocês viram a chamada aí, gentilmente estará todos os dias aqui respondendo, exercendo a função do médico, né, que é um sacerdócio, estará a nosso pedido aqui, levando saúde para você, dicas, informações, você pode participar. Mas antes do intervalo, Marcelo, você fez uma pergunta... Deixa eu aproveitar o médico aqui, por que o dedo dói tanto? Um dedinho tão pequeno desse. Manda um e-mail. Manda um e-mail. Eu vou mandar um e-mail. Por que um dedinho desse tamanho dói tanto, Faleiros? Você já pensou, vamos raciocinar, você já pensou se não doesse? Aí você botava o dedo na chapa, queimava, não estava doendo, então você... Mas antes do intervalo eu perguntava justamente, existe essa polêmica em torno das OS, né? E qual seria o dano para o Estado hoje, o prejuízo para o atendimento, se as OS decidissem sair da estrutura ou fossem obrigados por uma determinação judicial, sei lá, a deixar a estrutura? Qual seria o prejuízo, qual a capacidade do Estado em repor essa estrutura? Bom, você também falou com respeito à questão de, às vezes, em alguns casos, você não tem como repor recursos humanos. Eu gostaria de dar um exemplo, você, antes de responder essa pergunta, sobre isso. Veja bem, teve um dia, era um sábado, no final do ano de 2011, que nós tínhamos 14 fraturas expostas lá no Hugo. E, por coincidência, os 2 ortopedistas de plantão não foram. Justificaram depois, posteriormente, que estavam doentes, mas não foram ao plantão. Não tinha ninguém para fazer esse tipo de trabalho. Nós tivemos que pegar um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levar 4 desses pacientes para ser operado lá em Santa Helena, num hospital nosso que funciona com S. Os outros, nós levamos uma parte lá para Anápolis e também num hospital nosso que funciona sob a administração de OS. E os demais, nós convidamos um amigo para poder gratuitamente ir lá e fazer a cirurgia dos demais. Essa é a dificuldade que você falou, citando o caso de alguém que faltou o plantão e que a OS substituiu imediatamente. Essa agilidade é que nós precisamos em hospital. Não dá para você ficar sujeito, submetido, às vezes, a um processo como esse que eu estou citando para você. Mas uma outra estrutura, uma autarquia, uma fundação não teria essa mesma mobilidade? Primeiro secretário, ou ex-secretário, doutor Faleiros, criam-se siglas, as pessoas, elas aceitam ou criticam ou condenam a partir de OS. O que é OS? Explica para o cidadão em casa, porque ele ouve tantas siglas, né? E ele não sabe o que significa isso. Como é que funciona essa questão das OS? O que é OS? Mas não podemos deixar de esquecer a pergunta sua, senão o telespectador vai ficar pensando que nós estamos enrolando aqui. Pode explicar OS que eu retomo aqui. Exatamente. Então, as organizações sociais foram criadas em 1998, né? Então, são organizações sem fins lucrativos, né? E aí as pessoas, então são organizações da sociedade civil, terceiro setor, não é, sem fins lucrativos. Aí as pessoas falam assim, mas como é que é esse negócio de sem fins lucrativos? É o seguinte, o Estado repassa um montante de valores baseado naquilo que o Estado levantou, presume que vai gastar. Suponhamos que você faça, em um determinado mês ou num determinado ano fiscal, você passa mais recursos do que ela gastou. Isso aí, se fosse iniciativa privada, era lucro. Essa sobra de recursos, ou ela devolve para o Estado, ou ela reaplica
na própria unidade, comprando equipamentos e fazendo melhoria na sua estrutura física. Com mais um detalhe, tudo que for feito de estrutura física ou de equipamentos é do Estado, não é da organização social. Vou dar um exemplo para vocês. O CRER, quando foi construído, ele tinha 3.700 metros quadrados de área construída. Hoje o CRER tem 33 mil metros quadrados de área construída. Comprou inúmeros equipamentos. Todo esse patrimônio é do Estado. Do Estado. Se a UES se ela sair, tudo fica reverte para o Estado. Eu já vi, inclusive, candidato a governador, né, falar numa emissora de rádio que essas OS compram os equipamentos e depois botam no caminhão e leva para casa. Não é verdade, é mal informação. Tudo isso aí é patrimônio do Estado. Mas respondendo a sua questão... Não, vamos abrir um parênteses. Uma autarquia ou uma fundação, que é o modelo que o governo federal vem usando, não poderiam suprir em termos de agilidade as OS? Não. O que o governo federal está resolvendo é um problema só. É o problema de recursos humanos. Eles escondem isso porque eles sempre defenderam o funcionalismo público, mas escondem isso, porque na realidade, o que eles criaram? Eles criaram uma empresa para administrar os hospitais públicos dele. Essa empresa contrata como? Contrata por CLT. Não faz concurso para funcionário público, é seletista, entendeu? Porque justamente com essa agilidade. Demite quando quiser. Então, quer dizer, e demite quando quiser, justamente. Então, essa empresa presta esse tipo de serviço para outras unidades, inclusive, né? Mesmo fora dos hospitais públicos, quando faz convênio, como, por exemplo, essa empresa fez convênio com a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, para poder fazer com recursos humanos. O tempo está acabando. Maternidade Nossa Senhora, desculpa, Dona Iris, Maternidade Dona Iris. Uma possível saída das OS, qual seria o prejuízo? Aí, respondendo a sua pergunta, nenhum. Eu vou dar 2 exemplos para você. Primeiro é o seguinte, que elas têm contratualmente a obrigação de denunciar o contrato. Então, uma OS, por exemplo, olha, eu não vou mais poder prestar o serviço e ela tem um prazo para continuar com o serviço até que a gente a substitua. Para providenciar. Que no caso do CREA, por exemplo, que é a mais antiga, o senhor falou, ficariam os equipamentos, as instalações, tudo, mas não teria um funcionário sequer para tocar no dia seguinte. Daria tempo. Justamente, mas nesse tempo você faz ou coloca uma nova seleção, concurso, uma nova organização social. Agora, então, e outra coisa, com mais um detalhe, nos nossos chamamentos que nós fizemos agora, tiveram vários concorrentes, né? Então você tem que ficou em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, tem, se não me engano, o Hugo até 5º classificado. Então, se por acaso a que está executando sai, você pode chamar a segunda colocada. Então você substitui quase que automaticamente. Secretário, vamos falar um pouco, o tempo está acabando, vamos falar rapidamente sobre os benefícios que foram anunciados pelo governador Marconi Perillo. O senhor fez parte deles e ao deixar a secretaria, a gente gostaria de ver, o Hugo 2 sai, a questão que foi muito divulgada dos dependentes químicos, né, que o Credex e tantas outras ações, as pessoas não acreditam que elas fiquem prontas ainda este ano. Isso, acham que é o quê? Levantou as paredes, já é uma ação eleitoral. Dá para afirmar que tudo isso pode ser feito até o final do ano? Dá. Veja bem, eu quero até salientar e aproveitar essa oportunidade dessa pergunta para dizer o seguinte: eu fico muito feliz porque todas as políticas que eu desenvolvi foram de comum acordo com o projeto do governador Marconi Perillo. Conclusão, o meu sucessor, né, Dr. Aline Girardi, que já me substituiu da outra vez que eu fui secretário, é uma pessoa extremamente capacitada e vai dar continuidade a todas as ações que nós iniciamos. Tanto é que agora, sexta-feira, nós lançamos em Palácio a assinatura do PCEP. O PCEP eu comecei a discutir com o município de Goiânia. Lá vem outra sigla. O que é isso? Lá vem outra sigla. Isso aí morde, faz mal, pode tomar com manga. Desculpa, é verdade. O PCEP é o protocolo, né, de cooperação entre entes públicos. Então, quando o SUS faz um convênio com o hospital particular, ele faz um credenciamento do hospital.
Quando ele faz com um hospital público, aí é um público, né, que no caso é o município, contratualizando com outro público, que é um hospital do Estado. Então a gente chama de PCEP. Esse PCEP, eu comecei a discutir com o município de Goiânia logo no início da minha gestão, em 2011. Agora que nós conseguimos terminar. Então, foi uma ação continuada, né? Da mesma forma, você perguntou sobre as construções. Todas elas demoraram a começar justamente pela excessiva burocracia estatal. Olha a diferença, Marcelo. Quando eu fui secretário a primeira vez, eu comecei e construí o Hugo. Em 3 anos eu deixei ele pronto, faltando apenas o equipamento, mas foi em 2 anos menos de 2 anos, o hospital já estava pronto. Hoje nós gastamos 2 anos para começar a construção do Hugo 2. Mas justamente porque tem problema de meio ambiente, você tem que ter um licenciamento adequado, você tem que ter a licitação e os prazos que terão que ser cumpridos. Enfim, o Estado burocratizou de certa forma que as demoras são muito constantes. Mas, depois que você faz o contrato, aí já é a execução por uma empresa particular, e essa execução, não faltando recurso, e nós não vamos deixar faltar, o hospital vai sair. Está na última laje já? E outra coisa, aí vem Está na última laje? Já está na última laje. E aí já tem mais um detalhe, só para você ter uma ideia do tanto que a gente passa por dificuldades legais. Nós já fizemos o chamamento também da organização social que vai gerir o Hugo. Uma das concorrentes entrou na justiça e ganhou o liminar suspendendo o chamamento. Esse é o problema que acontece. Quando há interesses conflitantes, há interesses de várias organizações ou de várias concorrentes, acaba uma, às vezes, conseguindo uma liminar até que você faz com que a PGE derrube essa liminar, ou caça a liminar, ou enfim, tenha... Anule aquela licitação, comece outra. E isso demanda tempo e vai demorando. Esse é o processo que a gente tem que habituar com ele e que é demorado. E a gente precisa de agilidade no caso do hospital. Imagine você, o Hugo 2 pronto, equipado, e de repente não poder começar a funcionar porque não tem uma organização social contratada. Nós sabemos que, além do trabalho do secretário, existe a bancada que representa o Estado. Eu não sei quem vai ser o secretário de saúde daqui a 1000 anos, mas eu sei quem vai ser o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Vai ser um nordestino. Você vai ao Nordeste, é um canteiro de obras, e ali há digamos assim, uma harmonia entre os deputados para defender orçamentos para os seus estados, seus municípios. Porque no estado de Goiás a coisa não funciona assim. Ou seja, nós temos uma bancada de 17 deputados, mas assim, poucas vezes eles se reúnem pensando em Goiás. Eles pensam muito mais em questões da política. Não, aquilo lá vai beneficiar o governador, o prefeito, o fulano, então não vamos atrás, não é de nosso interesse. Já no Nordeste, você viaja por lá, obras em todos os lugares. Por que essa desarmonia em função do cidadão tratando de questões políticas? Bom, primeiro eu acho que mesmo que se tenha alguma deficiência, eu acho que melhorou bastante. A bancada de Goiás, ela está bem coesa nessa defesa de emendas parlamentares, de emenda de bancada, né, para o Estado. Enfim, eu acho que hoje o diálogo, mesmo entre oposicionistas e governistas, ela é bem sintonizada. Eu não acho que haja assim não podemos fazer uma crítica com respeito à bancada, porque, a meu ver, ela tem feito um trabalho coerente. O que eu acho que acontece no Nordeste, e se for essa avaliação minha correta, eu tenho que parabenizar, porque na realidade nós temos que entender que você tem que tratar desigualmente os desiguais. Então, quer dizer, é muito importante você investir recursos, principalmente de infraestrutura, de saneamento básico, de saúde, nas regiões mais pobres, porque é ali que precisa de mais investimentos.
É claro que um estado, por exemplo, igual o São Paulo, proporcionalmente, é o estado mais rico, né? Sim. É o estado que, a meu ver, depende menos de recursos proporcionalmente do que os demais estados mais pobres. Agora, o que a gente sempre vê falar é que, de fato, vão muitos recursos que, às vezes, acabam não chegando no seu destino final. Aí não, aí eu acho que você tem que denunciar, tem que apurar, mas mandar mais recursos para o Nordeste, que é a região mais pobre do nosso país, eu acho que está correto. Acho que está sendo republicano. O André tem tanta razão. Na área de desenvolvimento, a Amazônia tem o Banco da Amazônia, o Nordeste tem o Banco do Nordeste. O sul do país tem o Banco Regional, que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul se revezam no comando desse banco para financiar a atividade. Nós temos aqui o Banco de Desenvolvimento Centro-Oeste, que foi criado pela Constituição de 88, até hoje não saiu do papel, e hoje com o aval do pessoal do Distrito Federal, que não precisa ter essa estrutura. Não, eu também acho que devia ter, porque na realidade você tem razão. Existe o BASA, né, que é o Banco da Amazônia, que executa os recursos do fundo, é bom dizer, do Fundo Constitucional do Norte, né? Existe o banco que executa o Fundo Constitucional do Nordeste, e existe o Fundo do Centro-Oeste, mas nós não temos um banco que é gerido pelo Banco do Brasil. Que é gerido pelo Banco do Brasil. Então, o que nós não temos é justamente esse instrumento, que eu acho que é de fato necessário. Mas hoje nós temos também o Banco do Brasil, que às vezes é até mais ágil do que o próprio BASA. Então é preciso da gente ver também se compensa criar uma nova estrutura para poder gerir um fundo que está sendo gerido pelo Banco do Brasil. Apesar do Banco do Brasil não ter expertise em fomento, né? Uma das questões que deixa as pessoas em dúvida sobre as obras anunciadas, o GU2, CREDEC, essas coisas, é que de um lado fala que não tem recursos, aí de um outro lado fala que vai ser feito. Como é que o cidadão entende isso? Ou seja, quando fala que a economia do Estado, dos estados brasileiros não vai bem, aí quando lança obras iguais a essas, que são importantes, mas são obras caras, como é que faz o cidadão entender que elas vão ser concluídas? Bom, primeiro é o seguinte, o cidadão tem que entender que o investimento na estrutura, na infraestrutura, na construção de qualquer unidade, nós estamos falando de saúde, vamos falar sobre unidade de saúde, ele é irrisório perante o custo da manutenção. Vou dar um exemplo para vocês. O Hospital de Santa Helena, que a gente chama de URSS, Hospital Regional do Sudoeste, gastou-se 24 milhões para construir o hospital naquela época e equipá-lo. Em 8 meses de funcionamento, nós gastamos mais de 24 milhões. Então, quer dizer, o que é caro na saúde é a manutenção, não é a edificação. Um hospital, por exemplo, igual o GU2, né, eu tenho certeza que em menos de 6 meses de funcionamento, nós vamos gastar mais com a manutenção dele do que com a construção. O hospital vamos supor que fique em 70 milhões. Eu tenho certeza que nós não vamos gastar menos do que 12 milhões por mês para poder fazê-lo funcionar. Isso explica então, a falta de unidades básicas de saúde nos municípios menores, Faleiros? Não, aí já é um outro problema também. Veja bem, o sistema de saúde, o SUS, ele ainda não se aperfeiçoou suficientemente para obrigar cada nível de município a ter uma determinada estrutura de saúde. Por exemplo, eu sei que tem municípios que basta ter um PSF. O município é tão pequeno que não comporta mais do que um PSF, mais do que um programa de saúde da família. Dos 246 municípios de Goiás, quantos teria necessidade mesmo de ter um hospital com a complexidade de uma estrutura desse atendimento? Olha, ainda mais hoje que o Ministério da Saúde está exigindo que um hospital seja construído no mínimo com 30 leitos, eu te digo que não chega a 50 municípios no estado de Goiás. Então, quer dizer, hoje o Ministério da Saúde acha que, dependendo da população, você tem que construir um hospital com, no mínimo, 30 leitos. Não autoriza menos do que isso. Então, veja bem, mas na realidade, muitos gestores, eles acham que fazer saúde pública é fazer hospital. E esse é um grande engano, né? Porque, na realidade, é aquilo que eu disse aqui anteriormente, 15% apenas da população precisa de hospital.
E o que é atendido no hospital? O hospital é atendido a pessoa que perdeu a saúde. O hospital, ele está ali para recuperar o cidadão que já perdeu a saúde. No PSF, na unidade básica, em outras unidades menores de saúde, você vai para poder fazer promoção de saúde. Você vai para vacinar, você vai para ser as equipes de saúde da família tem que orientar o cidadão para saber o que é bom para ele. Por exemplo, a nossa população está envelhecendo. E quando você envelhece, né, só para o cidadão entender, na década de 50, né, a média de vida da população brasileira era de 40 anos. Né? Hoje é de 73. Então, quer dizer, a população como um todo está envelhecendo. E o que acontece quando a pessoa envelhece? Né? As doenças crônico-degenerativas aumentam. Né? Então, a pessoa tem mais hipertensão, tem mais diabetes, tem mais câncer. Né? Então, nós temos que começar a prevenir. Por exemplo, câncer de mama. Se toda mulher acima de 40 anos fizer mamografia todo ano, se ela tiver câncer, o câncer é detectado precocemente, opera e cura. Câncer de próstata no homem, a mesma coisa, se o homem faz todo ano o controle, se ele tem o início do câncer, opera, cura. Agora, se não faz a prevenção, aí sim você vai ter que internar, vai ter que operar, vai ter que tomar quimioterapia, radioterapia, ou você vai adquirir diabetes tipo 2, quando você é sedentário. Então, a saúde pública é para isso, é para orientar o cidadão, olha, você está envelhecendo, você não pode ficar obeso, você tem que fazer prática de esporte, você tem que fazer uma comida saudável, porque nessa fase da vida você pode ter doenças cardiovasculares decorrentes de placas de colesterol, você pode ter hipertensão, que também propicia infarto, e você pode desenvolver o diabetes tipo 2. Na maioria dos municípios, então, seria esse trabalho de prevenção, de aproximação do cidadão, e no máximo um ambulatório para, em algum caso, receber uma atenção e encaminhamento, se fosse o caso. Uma unidade básica de saúde, dependendo do porte do município, você vai crescendo de especialidade. Vamos dar um exemplo contrário. Goiânia. Goiânia é a cidade que aqui tem a maior parte de todos os equipamentos de ponta, né, da medicina, no estado de Goiás. Goiânia faz transplante, Goiânia faz PET-CT, Goiânia faz ultrassonografia, Goiânia faz mamografia, Goiânia faz ressonância magnética. Anápolis, né, já é uma cidade grande do estado, não tem toda a complexidade. Goiânia tem. Não é? Aparecida, da mesma forma. Senador Canedo. Então, as cidades, dependendo do porte dela, elas não comportam determinado tipo de equipamento médico. Nós temos um problema sério, por exemplo, de nefrologia. Não é? As clínicas que fazem a terapia substitutiva, a gente chama de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, né? Nem todo município comporta ter, por quê? Porque não tem médico. É obrigatório o nefrologista e nem todo município tem. Então você tem que adequar a população, adequar com a estrutura de saúde que você tem, que oferece para a população, e adequar com os profissionais que você tem. Está terminando nosso tempo. O senhor falou, só registrar aqui, o boa noite, é do Delson Alves, que está assistindo o programa, muito obrigado pela audiência. O senhor fala que a população está envelhecendo. E aí, não só na questão da saúde, como na questão da previdência, de outras coisas, há necessidade de investimento, porque não adianta você só prevenir, porque o tempo, ele cria doenças, é natural. A gente tem uma política de arrecadação muito bem feita, mas nós não temos investimento, porque mesmo que você tenha hábitos saudáveis, você tenha prevenção, há necessidade de investimentos. E a gente não tem, isso aí está claro, está evidente. Todos você visita os municípios, até mesmo aqui em Goiânia, por exemplo, você vê que a estrutura de saúde, ela funciona no limite e não se faz investimento, não se faz um planejamento. Mesmo, vou dar um exemplo muito claro, todos os anos nós sabemos que nessa época do ano nós vamos ter uma epidemia de dengue. Se faz um planejamento, mas não se investe, não se contrata pessoas, não. Espera vir a epidemia, a endemia, essas coisas, para depois tentar resolver o problema. Não seria nesse mesmo caso, já que estamos vivendo mais,
vamos investir. Eu dou a dengue como exemplo, porque ano após ano mata mais pessoas. O governo sabe e sempre pega o governo desprevenido. Não, são dois problemas que você levanta aí e duas soluções diferentes. Primeiro, eu comecei a desenvolver, não temos ainda nenhum constituído, mas logo, logo serão, que são os consórcios intermunicipal de saúde. Por que isso? Justamente para isso. Porque tem muita mania do município próximo, né? Ele, por exemplo, um comprou uma tomografia, aí o outro município, para poder não ficar atrás, compra a tomografia também. Muito pelo contrário, os dois deviam se associar para um ter tomografia, o outro ter ressonância, o outro ter ultrassonografia, etc. Para poder justamente você racionalizar os gastos numa determinada região. Então, nós temos em Goiás 18 regionais de saúde. Nós vamos criar 18 consórcios intermunicipal de saúde. Nós vamos começar pelos AMES, os ambulatórios médicos de especialidade. Então, esses AMES serão administrados, serão copartícipes de financiamento todos os municípios daquela regional. Para justamente fazer isso, fazer uma programação e redistribuir os direitos e os deveres dos municípios. Então, essa é uma solução para essa questão do planejamento em determinada região. A questão da dengue, e assim como outras doenças, mas a dengue que você citou, esta é uma doença que, enquanto não tiver a participação consciente da sociedade, ela não vai acabar. Porque é muito fácil você criticar o poder público por não fazer as coisas, e é justo criticar, porque tem que fazer. Mas enquanto o poder público, às vezes, cumpre o seu dever de limpando os lotes baldios, de procurando fazer campanhas publicitárias para poder a pessoa se conscientizar disso, você anda na rua, vê nego jogando latinha de cerveja no acostamento da estrada, vê gente jogando copo plástico na rua, você vê as pessoas, e quando começa a chuva, vê a quantidade de garrafa PET, de coisas que vão para a água de chuva, e quantas vezes a gente vê na televisão. É o quê? É a população que não está educada. Ela acha que, olha, comigo não acontece. E a dengue, ela não escolhe classe, ela pega todo mundo. Então, enquanto a população não ajudar a combater o mosquito da dengue, fazendo a sua parte, de não deixar que haja acúmulo de líquido nos seus quintais, que haja piscina a céu aberto inutilizada com água parada, enquanto ela não souber que uma tampinha de garrafa pode ser um criador de mosquito da dengue, nós nunca conseguiremos acabar. Para terminar, uma pergunta minha do Marcelo, sobre a questão da dengue. Todos nós sabemos que quem tem dengue, ela leva o senhor na condição de médico, sabe disso, né? Eu não sei se o senhor já teve dengue também. Graças a Deus. Eu também não tive, mas deixa sequelas terríveis. Tivemos agora, no final do ano, a votação de um piso nacional para esses agentes que orientam o cidadão. Porque, às vezes, joga a culpa nas costas do cidadão, mas o cidadão não tem uma orientação correta. Então, era a proposta de um piso nacional de R$ 1.200. O governo federal bateu o pé e ficou 900 e uns quebrados, e os estados vão ter que complementar o restante, os municípios vão complementar. Não é culpa, não é transferir essa responsabilidade para o cidadão, não é muito cômodo, ao invés de cobrar políticas públicas de prevenção e até mesmo de orientação? Não, são as duas coisas, né? Nós não podemos dissociar. Há uma responsabilidade do poder público. Qual que é a responsabilidade do poder público? Primeiro, contratar agentes de saúde. Claro, os agentes de saúde são contratados pelos municípios, os municípios que executam essas ações da dengue. Segundo, o poder público municipal não deixar logradouros com lixo, com entulho, com qualquer tipo de recipiente que possa acumular água, principalmente quando você está saindo do período seco para o período chuvoso, né? Essa é uma função absoluta do poder público. Terceira função do poder público é orientar. Peças publicitárias, divulgação na imprensa, isso tudo a gente fez exaustivamente. Agora, não pode minimizar a participação do cidadão. O cidadão tem que participar. Quantas vezes você vê pessoas que não permitem que o agente de saúde entre nas casas? É preciso, às vezes, de ordem judicial para você entrar. Quantas vezes você vê
Olha, eu fico indignado, mas quantas vezes você vê nas estradas, principalmente, nas ruas até que não é muito, mas nas estradas, pessoas julgando lastro de cerveja, alugando garrafa PET. Quer dizer, a pessoa acha que aquilo ali não tem problema nenhum, e tem muito problema. Então, os dois responsáveis, e não adianta você pensar que só o poder público resolve sozinho com o problema da dengue, e também, é claro, nós não podemos deixar que a população que é responsável. São os dois, harmonicamente, tem que trabalhar para isso. Só fazer uma observação antes da pergunta para o Marcelo, que está acabando. Eu acho que o governo, ele fez uma peça publicitária que foi, para mim, foi fenomenal, de uma pessoa que está na lápide, no túmulo, contando a história, e depois ele termina dizendo que morreu em função da dengue. A forma de tratar a dengue como um problema de saúde, que a pessoa tem como resfriado esse negócio, e não passar para a pessoa que mata se não for tratado, na minha opinião, é chocante aquele comercial, mas aquela campanha, mas desperta o cidadão para isso. Será que não tratam a dengue com uma forma muito simplista, não? Como se fosse um resfriado ou uma gripe? Essas peças publicitárias, não é, elas são extremamente importantes e é preciso que elas de fato existam, e quanto mais chamativa ela seja, quanto mais agressiva ela seja, a meu ver, é melhor para o cidadão se precaver. Agora, não é só peça publicitária, né? Nós precisamos de fazer a educação. Né? A educação começa onde? Né? Começa dentro de casa e também na escola. Então, quer dizer, eu acho que dentro das escolas está o ambiente mais propício para que todo e qualquer cidadão forme, né? Eu tenho a impressão que daqui uns dias, daqui uns anos, nós teremos um número de pessoas muito mais conscientizadas por causa das informações que a gente transmite nas escolas. Além das escolas, nós temos também os agentes de saúde que passam de residência em residência tentando orientar as pessoas sobre a questão da dengue. Marcelo, sua última... Faleiras, por que o setor público, ao que parece, não consegue dar a resposta que o cidadão necessita ou acredita merecer por parte da saúde, já que a saúde é apontada em todas as pesquisas como o principal problema, a principal preocupação da população? Primeiro, eu quero deixar bem claro para vocês que existem pesquisas que demonstram que os usuários do sistema estão muito mais satisfeitos com o sistema de saúde do que a população em geral. Por exemplo, aquilo que eu disse para você, 98% da população acha que o CREA funciona bem. Né? Da população não, desculpa, dos usuários. Mas se você vai perguntar genericamente, as pessoas às vezes imaginam que está tudo ruim porque ouviu falar que está tudo ruim. Eu vou até te dar um exemplo da pesquisa do Mais Médicos. Só um minuto, secretário, temos só mais um minuto. Então, rapidinho essa explicação, essa informação. 84% da população brasileira, 84%, falou que aprova o Mais Médicos. Aí perguntaram se ela já tinha sido atendida por um desses médicos ou se conhecia alguém que havia sido atendido. 94%, 10% a mais, nunca viu falar de ninguém que foi atendido e ela própria também não foi. Então, quer dizer, há uma crítica muito grande da população de um modo geral sobre a questão de saúde, mas o usuário não é crítico porque ele recebe. Só para você ter uma ideia, medicamento de alto custo. Meu amigo, o SUS é um sistema que oferece todo e qualquer remédio que o cidadão precisa de alto custo. Tem pacientes lá no Juarez Barbosa que consomem medicamento equivalente a R$300 mil por mês. Uma grande parcela dos que recebem medicamento lá, recebe medicamento de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Então, isso é um programa fantástico. Agora, é preciso, é claro, que você aprimore cada vez mais e dar acesso a todos que tenham condições de ter consulta médica de qualidade, que ter o que a gente chama de promoção de saúde de qualidade. Aí eu volto àquela mesma tecla, a dificuldade do governo se comunicar com o cidadão. O senhor fala que pessoas recebem medicamentos de até R$300 mil. O cidadão vai buscar lá uma aspirina, alguma coisa, não tem, ele fala mal. Quem recebe o medicamento de R$300 mil, ele não fala sobre isso, né? Doutor Faleiros, mais uma vez, obrigado pela participação do senhor. Estará conosco outras vezes, sempre participando aqui, falando sobre saúde, que afinal de contas é o desafio do mundo.
não é só de Goiânia, não é de Goiás, não, é o do mundo. Agradecemos muito pela gentileza do senhor de estar conosco aqui. Eu que agradeço a você, ao Marcelo Helena, por esse... Marcelo Heleno, Isso. Falei Helena aqui, né? Marcelo Heleno. Agradeço a todos que nos viram aí pela TV Capital e eu sempre coloco à disposição, que a gente puder contribuir, é um prazer. O prazer é todo nosso. Marcelo, obrigado mais uma vez e seja bem-vindo à casa, né, que estava sentindo sua falta. Até a próxima, até o próximo embate. Não esquecendo, né, mandar um abraço para Marinha, a turma aí, daqui a pouco na 1090 Aliança. Estaremos juntos. Ok. Nós estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.